E essa questão do Eduardo, Cirilo, me chama muita atenção, até para você debater com a Nath aí, é um jogador que foi muito criticado, né? Mas o Eduardo não joga aquilo do Botafogo, e aos poucos, né, vem mostrando esse trabalho com a camisa do Cruzeiro e ajudando, né? Gols importantes, hoje fazendo a vaga do Lucas Silva. Até eu lembro do Simões falando mais cedo no Rádio Esportes que isso poderia acontecer, e aconteceu. O Eduardo também ganhando muitos elogios do professor Leonardo Jardim. Ô Nath, o coletivo potencializa as individualidades, né? O Cruzeiro tinha muitos atletas desacreditados aí, porque o começo de ano era de um coletivo muito ruim, né? Muita insegurança, os próprios caras foram retomando essa confiança aos pouquinhos, com a confiança retomada de um coletivo forte, os caras vão também individualmente aparecendo mais, né? São muitos os exemplos de caras que viviam fases de muitas críticas aí no começo do ano e agora vivem um momento completamente oposto, né? Completamente diferente. Não tem como não jogar a luz sobre o Leonardo Jardim, né? O mérito na restauração, na reconstrução, no recomeço. É um novo Cruzeiro com o Leonardo Jardim e o Cruzeiro chegando a essa sequência impressionante. O coletivo bom potencializa as individualidades e mais gente vai aparecendo, Nath. Sem dúvida, Cirilo, é sempre uma observação que a gente faz do quão importante é ter um time forte, né? Mais do que você ter ali todos os jogos, o Matheus Pereira brilhando, o Gabigol brilhando, o Caio Jorge brilhando, tô falando aqui dos principais nomes desse elenco, né? É você ter um time coeso que quando você precisar utilizar outras peças, você tem ali uma base bem estruturada para que o time não perca a sua identidade, como o Cruzeiro não perde quando o Leonardo Jardim precisa mexer. E exatamente isso, um time arrumado para aí o cara conseguir jogar o melhor que ele sabe, porque quando você já não tem a sequência que os titulares têm, você sempre entra ali em situações, na maior parte das vezes, mais difíceis, né? Você já tem menos tempo para jogar, você já entra sempre no segundo tempo, às vezes você entra em desvantagem no placar, com uma responsabilidade de mudar jogo. Se você ainda entra num cenário de uma equipe desorganizada, é muito mais difícil para você aparecer. Então, sim, essa organização coletiva do Cruzeiro é fundamental para o futebol do Eduardo ter crescido, para o futebol do Bolaci ter crescido, para a gente ter visto, por exemplo, a evolução do Kaique, né? Como o Kaique evoluiu, como o Kaique desenvolveu as suas habilidades defensivas, principalmente porque no apoio ofensivo ele sempre se destacou, mas fruto também do quê? De um time mais organizado. E ainda dizer que o trabalho do Leonardo Jardim vai além no sentido de recuperar a confiança do atleta. E eu acho que o Leonardo Jardim faz isso muito bem dentro do Cruzeiro, tem ali as rédeas do vestiário, tem a confiança dos atletas. Ele falava aí que já conhecia, inclusive, o Eduardo aí de outros carnavais, já sabia das características dele. Mas é interessante a gente frisar ainda como o Leonardo Jardim ganhou os jogadores por meio do trabalho. Ele precisou tomar decisões difíceis, por vezes desagradou a alguns, ele não chegou passando a mão na cabeça de ninguém, ele mostrou a necessidade de primeiro trabalhar duro, suar, para depois ter um time que agradaria, que jogaria bonito, que daria show, que golearia, como aconteceu aqui hoje. E os jogadores compraram essa ideia, mesmo sendo uma ideia que custa caro, né? Então ele ganhou a confiança por meio do trabalho. E isso é muito legal, né, Cirilo? Sem dúvida, com toda certeza, Nath.